Opa, tudo bom? Sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora começar o PET 5, né, a semana um, e nós vamos trabalhar a luta das comunidades quilombolas no Brasil, tá? Então, gente, o são esses quilombolas? Os quilombolas são descendentes de escravos e eles fugiram, né, na época da escravidão, do senhor e tal, e fugiram não, conquistaram essa liberdade, né, que eles tinham sido colocados numa situação a qual nenhum ser humano deveria ter sido submetido. E eles fugiam para algumas localidades e criavam novas comunidades onde eles pudessem viver. Então, existiram muitos quilombos no Brasil, de escravos que fugiam, tal. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Quilombo dos Palmares, que foi o mais conhecido, né, que tinha a figura do zumbi, né, como seu principal líder. E hoje no Brasil nós temos aproximadamente, né, 3 mil comunidades quilombolas que vieram, né, que são descendentes desses povoados que foram surgindo. Desde 1988, melhor dizendo, com a Constituição, que é a legislação máxima do Brasil, que essas comunidades têm direito à sua terra. Então essa lei, né, ela vai ser uma lei que vai orientar, pedir que outras leis sejam criadas para que esses quilombos possam ter uma posse legal para as pessoas que lá moram. Então existe nessa categoria, essa situação, que é um espaço onde vivem as comunidades quilombolas e a terra ali é para eles, né? Lá onde eles trabalham, e trabalham muito, né? Trabalham às vezes com a agricultura, com o turismo, com várias atividades. E, né, nos quilombos, alguns desses quilombos eles não têm uma condição de vida favorável, né? Muitas dessas pessoas vivem em situação de extrema pobreza, jovens e crianças não seguem os estudos, né? Ou porque não tem, né, estudo além do quinto ano no quilombo, ou porque essas comunidades são muito longe, né? Muito distantes das cidades, e aí fica difícil aquele ir e voltar para o quilombo, tá? Então, vem agora aqui para as atividades, gente. Atividade 1 e 2, né, ela é baseada num texto interessantíssimo que eles colocam aqui, que é a história de um quilombo que tem no Rio de Janeiro. E esse quilombo, ele tem algumas famílias que moram lá, só que ele é um quilombo que é no meio de uma área extremamente urbanizada, muito rica, e as pessoas sofrem uma pressão muito grande por estar nessa localidade. Tanto, né, até no texto fala aqui que já ofereceram, né, 2 milhões para o pessoal sair dali, pegar o dinheiro e ir para as outras áreas. Esse lugar onde eles vivem, né, o pessoal tá doido, porque é uma área nobre que vale muito dinheiro. Até fala aqui no texto que o metro quadrado, se for imaginar, né, vale 16 mil. É muito dinheiro, né? Você imaginar que um metro quadrado, né, vale 16 mil reais. É muita grana. E eles têm sofrido essa pressão, né? Têm se dado mal com os vizinhos ali do lado. Aí vem aqui a questão 1, né? Qual tipo de pressão a comunidade quilombola Sacopã vive? Então é a questão dessa pressão imobiliária, né? O pessoal quer que eles saiam dali para conseguir pegar aquela terra, construir prédio, né? Construir outras coisas que dá para ganhar dinheiro. O 2 pergunta, né, qual a importância da luta e da organização das comunidades quilombolas, como a da reportagem. Então, selecionar 2 argumentos para defender o direito das comunidades quilombolas, tá? Então, realmente, eles precisam se organizar, porque a pressão, né, contra eles é muito grande. Então, quanto mais articulado, mais junto, unido eles estiverem, eles conseguem ter mais força. E aquela terra ali é um direito deles, né? Primeiro porque eles estão ali já há um bom tempo, né? E o segundo é porque o passado escravista no Brasil é muito triste, né? Para a gente simplesmente fechar o olho
e imaginar que não aconteceu nada. Claramente, a gente vê a materialização desse processo histórico de quase 400 anos, né, que aconteceu no Brasil, e como isso reflete até hoje na nossa sociedade, né? Você vê que os descendentes de negros que foram feitos escravos, né, como que essa população apresenta condições econômicas bem precárias, né, comparado com os descendentes dos povos colonizadores. Então tem muito claramente isso até hoje. Aqui na questão 3, ela já vai pedir para vocês dar uma de ministro da educação, falando como é que vocês podem resolver esse problema da baixa escolaridade dentro dos quilombos, né? Aí que pergunta, né? Por que será que essas crianças do quilombo param de estudar? Até mesmo no texto fala, né? O problema são dois. Às vezes é que não tem ensino fundamental 2 e médio para as crianças estudarem no quilombo. E o outro problema que é muito distante das cidades. Então, ir e voltar, assim, às vezes não é a melhor estratégia, tá? E que soluções podem ser feitas para as crianças continuarem estudando? Uma solução é capacitar, né, as pessoas dentro do próprio quilombo para fazer esse estudo continuado. Então você pega alguém ali, põe aquela pessoa para estudar fora, né, por um tempo, por alguns anos, e aquela pessoa depois volta lá para o quilombo para ensinar as outras, né? Então isso é uma estratégia, a pessoa faz essa formação. Outra estratégia também, né, tentar pegar as crianças, levar e buscar todo dia, né, que é um pouco mais difícil. Mas tem, né, até tem uma legislação que fala que dependendo da questão da comunidade rural e da comunidade quilombola, você pode adaptar, né, o programa de estudo para a realidade daquelas pessoas. Então é fazer, né, já cumprir essa lei que existe aí e criar uma estratégia. A questão 4, né, tem um texto, que é um texto de certa forma meio, ele usa um pouco da ironia, né, para falar que a escravidão não acabou, porque por mais que tenha sido abolido a escravidão, muito do passado ainda se materializa como coisas no presente. Então tem muita herança ainda de todos aqueles 400 anos, quase 400 anos, que houveram de escravidão no Brasil. E a quinta e última, senhores, fala, né, que o Minas Gerais tem aproximadamente 87 comunidades quilombolas. E aqui está perguntando se você já morou ou visitou alguma comunidade do nosso estado. Se sim, você escreve a sua experiência. Se não, você vai procurar uma comunidade mais próxima do seu município. Tem, né, vários bairros por aí afora com o nome quilombo. Eu até acredito que se tem esse nome, né, provavelmente havia ali um grupo de escravos, né, que fugiram, que moravam nesse lugar. Então em Pissarquatro tem um bairro que chama Quilombo, tal. Alagoas tem um bairro que chama Quilombo. E eu achei engraçado, interessantíssimo, que quando eu estava olhando a lista, né, dessas 87 comunidades, a comunidade do Quilombo de Alagoas, né, que é aqui pertinho, depois de Tamontes, pega ali a estradinha, que ela é considerada, sim, uma comunidade quilombola oficialmente registrada em Minas, né? Achei interessante. Então a mais próxima que a gente tem é o bairro Quilombo, no município de Alagoas, aqui em Minas. Daqui até lá deve dar uns 70 quilômetros, tal, para chegar. Tá bom? Gente, muito obrigado. Uma boa atividade para vocês aí. Até semana que vem. Tchauzinho.